Vamos lá para algumas observações só a caráter de feedback, para que vocês possam levar isso para os próximos trabalhos, tá? Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, né? Ficou bem interessante esse logo de vocês. Eu acho que vocês souberam trabalhar isso muito bem com a temática do livro, né? Do livro não, perdão, da revista. Aqui vocês não colocaram o nome do João. Isso eu acho que não é legal, porque ele também trabalhou nesse processo. Início de parágrafo, letra maiúscula. Então, aqui, ó, letra maiúscula, né? Precisaria ter nesse sentido aí, tá? Vamos lá. Aqui, umas observações que eu preciso passar para vocês, né? Eu tenho aqui, por mais que vocês tenham feito ela mais conceitual e eu tenha considerado isso, né? Aqui o legal seria um alinhamento à esquerda desse título. Eu mencionei isso, inclusive, em sala de aula, tá? Entre título é legal se tivesse um negrito ou uma fonte um pouco mais robusta, mais bold. Mesmo letra capitular aqui eu preciso ter uma separação entre o e o medo, não estou vendo a separação ali. Alguns parágrafos precisam de separação, como estão aqui separados, por exemplo, e não tem essa separação. Aqui está tudo alinhado à esquerda e aí o entretítulo está centralizado. Eu tenho aqui um espaçamento nesses parágrafos, em outros parágrafos não. Então isso vocês precisam definir isso melhor. O que mais? O box ficou legal, mas talvez ele pudesse ser nesse sentido e não na parte inferior, tá? Título de preocupação aqui para alertar vocês. Por mais que seja conceitual, eu não utilizaria 2 páginas para colocar aqui uma imagem e ainda colocar a paginação nessas páginas bem ao canto, né? Tá muito ao canto, aliás. Então eu estou nos cantos aqui essa paginação que não necessariamente nessa que é conceitual precisaria, tá? E aqui muito próximo ao canto, quase não dá nem de perceber. É legal, né? Se eu fosse marcar onde seria a paginação, ela teria que ser mais ou menos aqui assim, ó, e aqui mais ou menos assim. Aí o que me faria, peraí, mais ou menos aqui assim, ó, o que me faria levar o texto só até aqui, por exemplo, para deixar um respiro, ou nessa lógica aqui, ó, como tem essa aqui, dessa coluna que vocês colocaram, o que me preencheria mais textos aqui, deixaram vazio muito branco aqui, muito vazio. Não aproveitaram totalmente o formato da revista. Aqui vocês colocaram como conceitual por questões de claustrofobia, enfim, mas é preciso se atentar que essa separação precisa acontecer nos projetos futuros, tá? Aqui é preciso ter essa separação, aqui, ó, tudo isso que está junto, tudo bem, nesse aqui a gente considerou, né? Mas não dá para levar isso em consideração para os próximos trabalhos, tá? Vocês precisam fazer essa separação desse alinhamento. Beleza? Então, eu tenho aqui outro detalhe, né? Tá, tudo bem, vocês disseram que tá junto, mas por que não separaram essa coluna aqui e não fizeram em 2 textos, por exemplo? Ou não começaram ela lá e levaram essa imagem até em cima? Então, alguns detalhezinhos que vocês precisam se atentar em termos de observação, já que vocês separaram essa imagem, né? Aqui, entre 2 páginas, digamos assim, né? Em termos de contraste, tá? Tu até pode desaproximar essas fontes, né, da imagem, mas por que ela não é branca? Por que a fonte não é branca nesse caso, né? E por que ela está alinhada à direita se todo o restante do texto está alinhado à esquerda? Algumas coisas que é preciso vocês se atentarem nesse sentido e vocês responderem para vocês mesmos, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho a fonte branca sobre o fundo cinza nesse olho da imagem. O que mais? Aqui novamente, né? Aqui tá legal a letra capitular, mas por que eu tenho um espaço aqui? Um espaço aqui, outro aqui, e por aí vai, né? Aqui eu tenho uma separação, aqui eu já não tenho, né? Aqui eu tenho espaço de um novo parágrafo e não tenho a separação entre eles.
Aqui eu tenho, né, não tem a separação ali, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Então, vocês têm que se atentar a isso, tá? Mesmo a página que vocês utilizaram como publicidade, ela poderia ter um outro caráter, né? Por exemplo, desculpa, eu tô para espirrar. Por exemplo, aqui, por que eu digo um outro caráter? É tudo preto e branco. Por que ela está colorida? Se ela está colorida, por que vocês não deram um vermelhão, um verdão, um destaque maior para ela ser destacada das demais, né? Para mostrar que realmente é uma página de publicidade. Por que aqui é cinza e não segue um degradê, por exemplo, como tem esse degradê aqui dessa capa, né? Um roxo, né? Um escuro caindo para um branco. Por que não usaram essa técnica? Só a título de curiosidade, tá? Perguntas. Aí eu tenho aqui, né, fontes diferentes. Então, vocês usaram aqui 3. Só nessa página aqui eu tenho 4 fontes diferentes. Né? 1, 2, 5 com o que segue também o título da revista. Né? Aqui com serifa, e aqui sem serifa. Né? É um cuidado que vocês precisam ter também, tá? A paginação aqui novamente ficou muito próxima, ó, muito próxima da margem, muito próxima do canto inferior, tá? Então é um cuidado que vocês precisam ter, beleza? No mais é isso, parabéns!